Fala galera do canal Flamengo Sem Limites, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Sou Eduardo de Souza e este é mais um episódio do podcast do canal Flamengo Sem Limites. Episódio número 37. Até quando você vai levando porrada? Até quando vai ficar sem fazer nada? É uma música, um trecho de uma música de Gabriel Pensador, mas que serve muito para o atual momento do Flamengo, principalmente neste ano de 2023. Até quando o Flamengo vai aceitar ficar levando porrada dos adversários? Não importa qual seja. E o que é pior, até quando vai ficar sem fazer nada? Porque os jogadores não reagem, os jogadores não demonstram incômodo, os jogadores são acomodados. Venho falando isso ao longo de 2023. Ontem, Flamengo e Santos se enfrentaram no estádio Mané Garrincha em partida válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, placar de 2-1 para o Peixe, de virada em cima do Flamengo, mais uma derrota do Flamengo de virada sob o comando do técnico Tite. Flamengo que havia vencido os dois primeiros jogos contra Cruzeiro e Vasco, depois perdeu para o Grêmio de virada e agora perde para o Santos também de virada num jogo para esquecer, mais um na coleção desse ano de 2023 que parece não ter fim, essa melancolia, esse modo preguiçoso, sonolento, indolente, incompetente e de falta de profissionalismo desses jogadores. Será que o problema agora já é do Tite? Grande parte da torcida rubro-negra deve estar pensando isso, inclusive. Aquela mesma que botou a culpa em Domenech Torren, em Rogério Ceni, em Paulo Souza, em Dorival Júnior, em Vitor Pereira, em Jorge Sampaoli. Os números e os nomes são extensos, porque esse time é preguiçoso, tá de barriga cheia. Uma limpa nesse elenco do Flamengo hoje, ela é extremamente necessária, começando desde lá do goleiro indo até o centroavante. Parece que só escapam pouquíssimos nomes, mas principalmente os nomes que chegaram por último. Talvez o Rossi, o Eric Pulgar, com certeza, mas o restante, principalmente os remanescentes do ano histórico de 2019, parecem não estar mais ligando quando perde, quando o adversário dá canetinha, quando toma olé de um time que briga para não cair, estava próximo do Z4, como eu trouxe no vídeo de Abre o Jogo de ontem. Esse é o Flamengo que, como diz Mauro César Pereira, atuando no modo banana. Esse modo banana já vem de longa data, são jogadores irresponsáveis que não têm o mínimo comprometimento com a camisa do Flamengo, e isso fica cada vez mais evidente nos jogos em que o Flamengo atua mal e que nesse ano de 2023 foi uma tônica desses jogadores atuarem mal, jogarem mal, não se dedicarem, não correrem. No primeiro tempo, eu achei até que o Santos brigava pelo título, o Santos brigava para estar na Libertadores e o time que brigava para não cair era o Flamengo. Tamanha a diferença de comprometimento no comportamento dos jogadores. O Santos dividindo, correndo, marcando, competindo, o Flamengo andando em campo, jogadores dando passinho de lado, muitos passes errados, muito desligados. Ayrton Lucas só fez uma coisa boa no jogo, que foi um chute no travessão ainda no primeiro tempo. No mais, errou tudo que tentou. Thiago Maia, péssimo na marcação. Aliás, falei sobre isso já algumas vezes. No vídeo de ontem também eu trouxe. Não dá para insistir com o Gerson fazendo dupla de volantes com o Thiago Maia. O Gerson vai muito mal na marcação. Não à toa foi expulso ontem numa atitude extremamente imprudente em que ele deixa o cotovelo no rosto do adversário. O VAR chama e o árbitro que havia dado o cartão amarelo volta atrás, anula o amarelo e expulsa o jogador, por sinal muito bem expulso, uma expulsão justíssima que não tem o que reclamar. Por quê? Gerson, atuando na marcação, tem muita dificuldade, chega atrasado nas divididas, chega atrasado no adversário, e ontem teve essa atitude imprudente de largar o cotovelo no rosto do jogador santista. Outros atletas, o Wesley errou pra caramba, a defesa muito mal,
muito exposta, inclusive, a defesa do Flamengo, mais uma vez, no jogo de ontem, assim como foi no jogo contra o Grêmio. Quando sai o Eric Pulgar, o Flamengo fica somente com um volante que já não marca bem, atuando sozinho. Então, é um desastre. No caso do Thiago Maia, a defesa fica muito exposta. O Santos foi muito mais ofensivo do que o Flamengo, esteve muito mais no campo de ataque do que o Flamengo. Por isso eu disse que parecia que o Santos brigava para ir para a Libertadores e por um possível e ilusório título, do que o Flamengo brigava para não cair. Tamanha a apatia e a preguiça desses jogadores, que ficou muito evidente desde que a bola rolou na partida de ontem. Pedro dando canelada na bola, apesar de ter feito o seu 100º gol com a camisa do Flamengo. Diga-se de passagem, foi o único aspecto positivo no jogo de ontem. Foi o gol do Flamengo, que sai de uma jogada ensaiada no escanteio, onde bate no primeiro pau, o jogador escora para trás e o Pedro completa praticamente dentro do gol, fazendo 1-0, isso aos 21 minutos, mas logo em seguida, pouco tempo depois, o Nonato acerta um chute e empata o jogo para o Santos, vencendo o goleiro Rossi, e o primeiro tempo termina 1-1, e o Flamengo com um jogador a menos, pois o Gerson foi expulso ainda no primeiro tempo, aos 42 minutos, nessa cotovelada que ele desferiu no adversário. No segundo tempo, o técnico Tite tenta corrigir a bagunça que estava dentro de campo, colocou Vitor Hugo, que para mim já deveria ter entrado logo de cara no lugar do Eric Pulgar. Não que o Vitor Hugo venha vivendo um momento sensacional, se destacando, não é isso, mas é que é um jogador jovem que dá mais vitalidade, mais movimentação dentro do meio de campo do Flamengo, diferente do Gerson, que é muito mais um meia do que um volante. Colocou o Gabriel Barbosa, que mais uma vez foi um desastre dentro de campo, não arrumou literalmente nada, e é o jogador que o Flamengo quer dar mais 4 anos de contrato com renovação de salário, ou seja, o Lil Gabi deita e rola ganhando dinheiro no mole dessa diretoria do Flamengo e com o aval de uma parte considerável da torcida que acha justo que o atleta tenha o seu contrato renovado sem estar oferecendo nada em troca. Nesse ano de 2023 foi simplesmente nulo dentro de campo em praticamente todos os jogos. No Campeonato Brasileiro, Gabriel Barbosa tem mais cartões do que gols. Ele tem 5 golzinhos somente no Campeonato Brasileiro e já levou 7 cartões amarelos e 1 vermelho. Uma verdadeira vergonha pro atleta que se auto-intitula um dos maiores ídolos da história do Flamengo. Só que ídolo, a história ela é construída anualmente. Você não pode ficar agarrado no que você fez lá atrás. Você tem que continuar conquistando para manter a sua idolatria lá no alto e marcar o seu nome realmente na história do clube. Porque senão daqui a pouco tudo que ele fez de positivo, que foi muito importante, vai ficar para trás. Vai ficar somente a imagem do jogador preguiçoso, reclamão, parece um garoto mimado. A impressão que eu tenho é que o Gabriel se espelha muito no seu amigo, o Neymar, e toma atitudes totalmente descabíveis com a camisa do Flamengo, não faz jus à camisa 10 que ele ostenta nas costas, e mais uma vez no jogo de ontem entrou muito mal, não arrumou literalmente nada. Bruno Henrique, que também foi expulso no jogo de ontem após tomar uma caneta linda do Soteldo, errou a agressão, o juiz deu cartão amarelo, talvez por reclamação do Bruno Henrique, e ele deve ter ofendido o árbitro, logo em seguida foi expulso. Bruno Henrique, que vai ficar 2 jogos agora suspensos, não participa do jogo contra o Fortaleza no próximo domingo e nem na outra partida do Flamengo, ou seja, desfalca o time, prejudica a equipe e é o atleta que praticamente agora vai assinar o seu contrato, sua renovação de contrato, e a diretoria deu mais 3 anos para o Bruno Henrique, ou seja, vai sair do Flamengo quando tiver com 36 anos. É uma verdadeira vergonha essa diretoria do Flamengo, o que faz dando contratos para jogador com relação à gratidão pelos serviços prestados. O Flamengo deveria se espelhar, por exemplo, no Real Madrid. O Real Madrid consegue encerrar ciclos com uma facilidade gigantesca. Encerrou o ciclo do Casemiro,
encerrou o ciclo do Benzema, do Cristiano Ronaldo, do Sérgio Ramos e contratou Jude Bellingham, tem o Vinícius Júnior, tem o Rodrigo, que são jogadores jovens. Então, ou seja, o Flamengo deveria se espelhar no maior clube do planeta, o maior vencedor da Champions League com 14 conquistas, mas não, o Flamengo está se espelhando no Barcelona, que manteve atletas dentro do seu elenco durante vários anos por dívida de gratidão pelos serviços prestados, e o clube se enfiou num buraco de dívida estratosférica, envolvendo até a questão Messi. Exatamente. Será que é isso que o Flamengo quer ter? O Flamengo quer se enfiar em dívida para ficar mantendo o jogador mimado e que não joga? Esse é o planejamento dessa diretoria patética, ridícula do Flamengo? Ou seja, o ano de 2023 era para dar pelo menos, um aprendizado para essa diretoria, para diminuir a soberba, aumentar a capacidade de desenvolver um projeto profissional dentro do clube, mas parece que não é isso que vai acontecer. Realmente é uma vergonha o que o Flamengo faz. O Flamengo não, Os jogadores fazem com o clube Flamengo e com o maior patrimônio do clube, que é a sua torcida. Ontem, inclusive, a torcida protestou, e protestou com razão lá no estádio Mané Garrincha, pois o que o Flamengo fez foi mais um vexame nesse ano de 2023, que coleciona vexames. É o clube da Série A que mais sofreu derrotas de virada no ano. Sofreu mais derrotas de virada que o América Mineiro. Esses jogadores, eles não têm o mínimo de incômodo em perder jogos. É como se fosse mais uma, como se fosse uma pelada. Fica aqui, inclusive, uma indagação. Será que o técnico Tite vai suportar esse tipo de comportamento? Será que o Tite vai entrar no ano de 2024 como técnico do Flamengo? Tudo é possível vindo desses jogadores extremamente mimados e incompetentes no atual momento vivido pelo Flamengo. E a cereja do bolo veio com um chute do jogador Joaquim, um chute cruzado de fora da área, de muito longe, e que foi no cantinho direito do goleiro Rossi, fazendo com que o Santos ganhasse e vencesse o jogo, e escapando um pouquinho mais da zona do rebaixamento e afundando o Flamengo na briga pela vaga direta da Libertadores. Daqui a pouco vou trazer a classificação do Campeonato Brasileiro, e olha, o Flamengo que não abre o olho não, senão vai acabar disputando Sul-Americana. Nem para Libertadores ele vai. Vamos ver aqui agora os números dessa partida tirados do SofaScore. O Flamengo, para variar, teve mais posse de bola, mas finalizou menos do que o seu adversário. O Flamengo teve 60% de posse de bola e 8 finalizações. O Santos, 40% de posse de bola e 15 finalizações, quase o dobro de finalizações do Flamengo. O Flamengo com muita dificuldade de criar jogadas, é impressionante. O Arrascaeta se arrasta dentro de campo, parece um projeto de jogador, o De Arrascaeta, muito longe de ser aquele De Arrascaeta que ganhou títulos, que foi importante nas conquistas do Flamengo. Escanteios, o Santos teve 6 contra somente 1 do Flamengo. Cartões amarelos, o Santos teve mais, 3 contra 2, mas em vermelhos o Flamengo teve 2 e o Santos somente 1. De dentro da área, o Flamengo finalizou 5 contra 7 do Santos, e de fora da área, 3 do Flamengo e 8 do Santos. Ou seja, o Santos finalizou mais de fora da área do que de dentro da área, inclusive marcando 2 gols desta forma. Os passes, o Flamengo teve 529 trocas de passes contra 337, mas como eu disse, o Santos foi muito mais objetivo no ataque, atuando o segundo tempo inteiro praticamente com um jogador a mais, mas isso não quer dizer que tenha sido o fator determinante para a derrota do Flamengo. O Flamengo, ainda com 11 jogadores em campo, era inferior em termos ofensivos do que em relação ao time da Vila Belmiro. Aqui a área do jogo, 50% das jogadas se concentraram no meio de campo. O Flamengo ficou somente 22% no seu campo de ataque contra 28% do Santos. Lembrando, o Santos é o time que tomou de 7-1 do Internacional há algumas rodadas atrás, o que aumenta ainda mais a vergonha e o vexame desses jogadores que atuam com a camisa do Flamengo. Aqui a classificação do Campeonato Brasileiro.
O Botafogo, que ontem tomou uma virada histórica do Palmeiras, perdendo de 4-3, após estar vencendo o jogo por 3-0, ainda é o primeiro colocado, com um jogo a menos em relação ao Palmeiras, 59 pontos. O Palmeiras, com a vitória, foi a 56, encostou de vez no Botafogo, está realmente na briga pelo título brasileiro, bem diferente do Flamengo, que sonhava com isso, mas acordou quase fora do G4. O Bragantino com 55, o Grêmio com 53, o Atlético Mineiro é o quinto colocado, pois venceu ontem, está com 52 pontos, e o Flamengo estacionou e caiu para sexto lugar com 50 pontos. O Atlético Paranaense vem logo atrás com 49. Então, ou seja, a vaga direta na Copa Libertadores está muito ameaçada realmente para o Flamengo. Esses jogadores têm que abrir o olho e o mínimo que eles têm de obrigação é conseguir essa vaga direta, ficando no G4, para que no ano que vem o Flamengo possa disputar a Libertadores mais uma vez. E esperamos que com um planejamento que seja feito de forma correta, com profissionalismo, liderado pelo técnico Tite, que inclusive mandou mal também na escalação e nas substituições. Não dá para passar pano para ninguém. Próximo jogo do Flamengo acontece nada mais, nada menos do que domingo, dia 5 de novembro, às 16 horas, contra o Fortaleza, lá no Estádio Castelão. Partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, uma verdadeira pedreira no caminho do Flamengo. Como será que esse time vai jogar lá em Fortaleza contra o time da casa, depois de tomar 2 tacadas na cabeça do Grêmio e do Santos, e vem com a moral lá embaixo, cheio de desfalque, com o time todo desarrumado, todo bagunçado, jogador se arrastando em campo? Como será esse Flamengo no próximo domingo? A parada não tá fácil pro lado do time do Ninho do Urubu, não. O negócio tá feio, a torcida coça a cabeça e fica preocupada com razão, porque o que esses caras fazem com o clube e fazem com a torcida é uma verdadeira afronta à história do Flamengo, uma verdadeira vergonha. Talvez tenha sido a palavra que eu mais utilizei nesse ano de 2023. Galera, é isso. Pedi para vocês se inscreverem no canal aqui no YouTube, acione o sininho para receber as notificações, deixa o like porque é muito importante e divulgue para os amigos e para as amigas que torcem para o Flamengo, para que o canal Flamengo Sem Limites continue crescendo e trazendo bastante conteúdo a todos vocês. Um forte abraço, um bom final de semana e saudações rubro-negras.